Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhais medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ele dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar novamente o refrão do Salmo para preparar o nosso coração para a palavra de Deus. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante sua glória. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. E assim que nós nos devemos nos apresentar diante do Senhor, com louvor, agradecidos, porque Deus, Ele não se esquece do seu povo. E se nós caminharmos nesta direção e com este coração grato, nós vamos tocar nos favores e nos benefícios que o Senhor tem para cada um de nós. Basta confiar
Basta esperar no Senhor e tudo aquilo que Ele tem para nós se realizará no tempo certo. E a primeira leitura nos fala de Sansão. Mas antes de falar disso, é interessante trazer algumas recordações da qual o Antigo Testamento nos fala, de nascimentos de certos personagens que tiveram grande importância na história da salvação. Podemos aqui lembrar de Isaac, podemos lembrar aqui o nascimento de Samuel, porque, meus irmãos, trazendo estes personagens, podemos entrar naquilo que hoje nós lemos na primeira leitura, o nascimento de Sansão. E nestes casos, tanto de Isaac, tanto de Samuel, tanto de Sansão, Deus escolhe pessoas humildes, fracas, como se verifica pela esterilidade das mães. Todos eles nasceram de uma esterilidade de suas mães que não puderam engravidar, não puderam dar filhos, mas por intervenção de Deus, porque também acreditaram, Deus, faz a sua obra acontecer. E é assim que nós devemos, meus irmãos, viver a nossa fé, esperar no Senhor, mesmo que as realidades naturais sejam contrárias àquilo que nós podemos prever diante da nossa fé. Aqui, meu irmão, minha irmã, fica claro que o filho que nasce é um dom de Deus. Por que é um dom de Deus? Porque esses que nasceram dessas mulheres estéreis, Deus tinha uma missão salvífica em favor do seu povo. Deus suscita, mulheres estéreis e faz a sua obra acontecer para confundir o quê? Os poderosos deste mundo. Deus nunca vai escolher pessoas orgulhosas, mas sempre humildes, pobres, fracas, perante aquilo que o mundo vê. E aí Deus se manifesta. E aos chamados, aqueles que são chamados por Deus, Deus pede apenas uma coisa: uma total colaboração, e uma alegre simplicidade e uma completa fidelidade ao projeto de salvação. Nós vemos então no versículo 2, uma mulher que não tinha ainda concebido. O seu marido Manoé, ambos então geram quem? Sansão, um nazireu. Nazireu significa consagrado. Desde o ventre de sua mãe, Deus já tinha consagrado quem? Sansão, que é profecia do que vai acontecer também com João Batista e sobretudo com Jesus, filho da Virgem de Nazaré, esposa de José. Termino com o Evangelho que nos fala justamente essa narrativa da anunciação a Zacarias. Deve também nós lermos a anunciação do nascimento de Jesus. Olha a comparação, existe algumas semelhanças, mas também algumas diferenças na anunciação do anjo Gabriel a Zacarias e a Nossa Senhora. E são diferenças essenciais. Zacarias é visitado no templo, Maria é visitada em sua casa em Nazaré. Zacarias revela-se incrédulo, Maria cheia de fé. João Batista nasce de uma mulher estéril, Jesus nasce de uma virgem. João será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Jesus será concebido pelo Espírito Santo e todos hão de se alegrar com o seu nascimento. Zacarias ficará mudo, Maria entoa o Magnífica na casa de Isabel. E na plenitude dos tempos, meus irmãos, só há lugar para o acolhimento da palavra de Deus através de uma fé simples e jubilosa. Vamos cantar de novo o salmo? Olha, preste atenção neste salmo. É isso que nós devemos viver como Maria viveu, Na plenitude dos tempos, só há lugar para acolher a palavra de Deus se nós tivermos uma fé simples e jubilosa. Preste atenção. Minha boca se
encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Vamos cantar juntos? Minha boca se encha de louvor, para cantar vossa glória, para que eu cante vossa glória. Vamos mais uma vez, agora com mais força. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Diante dessa liturgia, peça ao Senhor somente isso: uma fé simples, jubilosa, um coração pobre, humilde, mas que Deus se revela e que Deus se manifesta. Deus, Ele não esqueceu do seu povo, Ele caminha conosco. No tempo certo, Ele irá se manifestar. Não perca a confiança, não perca a fé. Seja um homem cheio do Espírito Santo, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, para que Deus se manifeste e a sua glória nos encha de louvor, que a sua glória nos encha de alegria e que possamos dar pleno testemunho. Deus me ama, Deus está conosco, Ele não nos abandona. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.